Olá, eu sou Gabriel Garcia, estou conduzindo esse curso de Introdução à Mediunidade. Apresento a aula 2, como Allan Kardec define médium. Eis o roteiro que vamos seguir. Primeiro, descobrir quem é médium e quem não é. Segundo, ver os fenômenos que acontecem por causa da intervenção dos espíritos. Terceiro, ver os fenômenos provocados pela emancipação da alma e, finalmente, estudar um quadro resumo desse tópico. Inicialmente, é preciso considerar que Allan Kardec chama a mediunidade em dois grandes conceitos, um sentido mais amplo e um sentido mais restrito. A mediunidade generalizada está conforme Allan Kardec escreveu. Quem quer que seja apto a receber ou transmitir as comunicações dos espíritos é, por isso mesmo, médium, seja qual for o meio empregado ou o grau de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. É nesse sentido generalizado que se diz habitualmente que todos somos médiuns, porque todos os encarnados apresentam uma sensibilidade, percebem a presença dos espíritos em níveis diferentes, somos influenciados em nossos pensamentos pela ação dos espíritos que é constante sobre nós. Então, como todos possuímos, mesmo que em nível bastante superficial, essa capacidade de estar recebendo as impressões dos espíritos sobre nós, é por isso que podemos dizer, nesse sentido mais amplo, de que todos somos médiums. Então, é o sentido mais geral dessa palavra. Qualquer criatura apresenta essa impressionabilidade, essa sensibilidade para a atuação dos espíritos. Mas podemos falar no sentido mais restrito. E aí vamos chamar de mediunidade ostensiva. Segue Kardec nos esclarecendo. Contudo, no uso corrente, o vocábulo tem uma acepção mais restrita e se diz geralmente das pessoas dotadas de um poder mediúnico muito grande, tanto para produzir efeitos físicos como para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra. Então, aqui trabalhamos com a palavra mediunidade e médium no sentido mais restrito desse termo. É aquele indivíduo onde a atuação dos espíritos sobre ele vai produzir efeitos que são patentes, que são facilmente verificáveis. É o indivíduo que vai psicografar a mensagem de algum espírito, é aquele que vai falar daquilo que o espírito está ditando para ele, é o médium que vai participar da produção de efeitos físicos, como o movimento de objetos, como as mesas se levantarem, darem pancadas e por aí vai. Nesses sujeitos, a mediunidade está bem caracterizada pelos seus efeitos. Então, ele apresenta aquela sensibilidade, aquelas impressões que são características de todos nós, mas nesse sujeito isso é muito mais forte, é mais intenso, é mais fácil de perceber que existe ali um espírito atuando e produzindo aquele tipo de efeito sobre ele. Então, quando nós usarmos a palavra mediunidade, precisamos estar atento no contexto da fala. Estamos usando a palavra no sentido amplo? Todos somos médiuns. Estamos usando a palavra no sentido mais restrito? Apenas os médiuns ostensivos assim o são. Daqui para frente nesse curso, vamos usar a palavra mediunidade e médium nesse sentido mais restrito, médium ostensivo. Muito bem. Sobre os fenômenos psíquicos, é preciso compreender o seguinte: há uma linha contínua entre a emancipação da alma e a mediunidade. É um espectro. Todos os fenômenos psíquicos, que são aqueles ligados à alma, produzidos pela alma, têm como ponto de partida a emancipação da alma, inclusive o fenômeno mediúnico. Por isso, essa continuidade que existe entre eles. Os fenômenos materiais são aqueles estudados pela física, química e biologia, dentre outras ciências. Aqui são os fenômenos psíquicos, interesse da doutrina espírita. A emancipação da alma significa um indivíduo encarnado conseguir produzir um relativo afrouxamento dos seus laços entre corpo biológico e perispírito, e aí ficar mais livre para realizar algumas atividades enquanto espírito. Exemplo clássico de emancipação da alma, o sono.
Um outro exemplo que já vai caminhando ali para o lado da mediunidade, vejam vocês, o sonambulismo. Esse fenômeno por si só é da emancipação da alma. Mas se durante o estado sonambúlico o indivíduo se encontra com o espírito e começa a narrar o resultado desse encontro, então o fenômeno é mediúnico também. Vejam que a classificação é mais didática. A intuição é um exemplo, né, de mediunidade já quase no sentido total dessa palavra, porque o indivíduo muitas vezes percebe aquele pensamento que lhe está sendo sugerido, mas é capaz de identificar que ele não é totalmente seu. E um exemplo de mediunidade no sentido bem direto da palavra é a psicografia. Mas vejam, os fenômenos psíquicos formam esse espectro, essa linha contínua que vai da emancipação da alma e através dela que se chega no fenômeno mediúnico propriamente falando. Bom, vamos dar então alguns exemplos de fenômenos mediúnicos, para que a coisa fique bastante clara para nós. O primeiro exemplo é o clássico. Um desencarnado atua sobre um médium e esse transmite a informação para um outro encarnado. Vamos lá entender o desenho, a representação. Esse círculo irradiado representa a alma, já que ela não tem forma. Discutimos isso na aula 1. Esse boneco preenchido representa o perispírito ou corpo espiritual. O boneco não preenchido, só com contorno, representa o corpo biológico. Então, no fenômeno mediúnico clássico, nós temos aí 3 figurantes. Um desencarnado, que é o espírito, com exão maiúsculo, 2 encarnados, sendo um deles o médium e o outro um encarnado. Esse é o fenômeno mediúnico clássico que vem à mente das pessoas quando param para pensar a respeito da mediunidade. Um espírito atua sobre o encarnado que tem a faculdade de perceber a sua atuação, e aqui eu estou usando o médium no sentido ostensivo. Então, essa atuação pode ser a transmissão puramente de um pensamento, que vai se converter em palavras articuladas, que vai se converter, às vezes, numa escrita, qualquer coisa do tipo. E esse médium está transmitindo todas essas impressões, essas ideias que ele está recebendo do espírito para o terceiro elemento, que é o outro encarnado. Uma situação típica de reunião mediúnica dentro de centro espírita. E esse terceiro encarnado é, muitas vezes, aquele que está conversando com o espírito, entendendo a sua situação e ajudando na medida do possível. Quando pensamos, então, em mediunidade, essa aqui é a situação clássica, mas existem outras. A primeira delas que nós devemos analisar tem um desencarnado atuando sobre o médium, e para por aí esse intercâmbio. É interessante a gente observar o seguinte: para que o médium esteja num evento mediúnico, ele não precisa necessariamente transmitir os pensamentos desse espírito para um terceiro elemento. Basta que ele tenha essa capacidade de perceber a atuação do desencarnado. É por isso que em O Livro dos Médiuns, lá no final da obra, no Vocabulário Espírita, Kardec vai dizer que o médium é aquele que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Vejam a palavra pode. Só o fato desse médium receber as impressões, os pensamentos, as ideias do espírito já é suficiente para caracterizar essa relação, esse intercâmbio como mediúnico, como mediunidade. Não há obrigatoriedade de que ele transmita a um terceiro. Isso acontece muitas vezes no fenômeno da vidência ou da audiência. Então o médium está ali percebendo, né, isso está sendo revelado no seu corpo, formando imagens ou formando sons de que existem espíritos ali naquele ambiente. Mas o médium guarda essas impressões para ele mesmo. Não compartilhou com ninguém, não falou isso para as outras pessoas, não transmitiu o recado para ninguém, mas só o fato dele estar recebendo essas impressões dos espíritos já é suficiente para caracterizar como fenômeno mediúnico. Então aqui nós temos 2 figurantes participando do fenômeno. Um sujeito desencarnado, que é o espírito, o agente do fenômeno,
e o recipiente, que é o médium, uma pessoa encarnada. E podemos falar também em um terceiro tipo de fenômeno mediúnico, onde o espírito, que é o desencarnado, vai atuar em conjunto com o médium, e aí a combinação dos fluidos dos dois vai atuar sobre algum objeto do mundo material. Nós vamos discutir em um pouco mais de detalhes essa atuação fluídica numa aula específica mais à frente do curso. Por hora, vamos apenas citar que isso acontece. Então vejam vocês, nosso esquema. Tem um espírito, ele atua sobre o médium, que é um médium ostensivo, conforme definimos lá no início da aula, e eles combinados vão agir sobre a matéria. Eu coloquei aqui uma mesa em homenagem aos fenômenos que deram origem ao Espiritismo. O próprio Allan Kardec, o primeiro contato que ele teve com o fenômeno mediúnico foi através das manifestações físicas, e aí os grandes eventos das mesas que giravam e que começaram a dar respostas. Mas no lugar aqui da mesa, você pode colocar qualquer objeto do mundo material. Quando eu digo mundo material, matéria de nós, encarnados, tá? Qualquer objeto pode entrar no lugar, qualquer fenômeno onde um espírito consiga agir sobre a matéria. Isso é importante para a gente perceber o seguinte: nenhum desencarnado vai atuar diretamente sobre a matéria dos encarnados. Ele sempre vai precisar combinar os seus fluidos com de algum médium de efeitos físicos para conseguir realizar isso. Mas é um fenômeno mediúnico também. Vejam vocês, nós temos dois figurantes, que é o espírito, que é o médium que está encarnado, e o terceiro elemento é simplesmente qualquer objeto material. São apenas dois figurantes, isso basta para caracterizar como fenômeno mediúnico. Nenhuma informação está sendo transmitida a um terceiro elemento. Mas, se estudamos os fenômenos mediúnicos nesse sentido mais clássico, que é um espírito que está provocando esses fenômenos, existe também uma outra possibilidade que devemos estudar, que é o que está representado nesse esquema. Vamos lá. Nós temos um encarnado que está no estado de emancipação da alma, ou em desdobramento, como as pessoas preferem dizer nos dias de hoje. Esse indivíduo encarnado, ou homem, atua sobre o médium e esse médium transmite informação para um terceiro, um outro encarnado. Isso também se caracteriza como fenômeno mediúnico. Essa situação produz uma comunicação mediúnica. Vamos entender o esquema na parte esquerda. Esse encarnado, ou homem, está representado ali no seu corpo biológico. Eu coloquei ele deitadinho, como se ele estivesse no estado de transe, que é uma palavra bem genérica para um indivíduo que não está dormindo, mas não está em vigília. Ele está em algum estado alterado de consciência. Pode ser pelo sonambulismo, pode ser êxtase, pode ser por hipnose, pode ser por indução de passe magnético, pode ser por uso de drogas alucinógenas e por aí vai. Há várias possibilidades para nos colocar em transe. Esse indivíduo, então, emancipa sua alma e sempre onde está a alma, o perispírito vai junto, são companheiros inseparáveis, mas eu representei aí uma espécie de laço, esse cordão branco, que representa que esse indivíduo permanece encarnado, continua a ligação entre perispírito e corpo biológico. O indivíduo emancipado, assim, caracteriza um fenômeno mediúnico. Significa que a gente pode evocar pessoas que estejam encarnadas em reuniões mediúnicas. Elas podem comparecer desde que primeiro estejam no estado de emancipação da alma. Isso significa dizer que a outra situação que estudamos, provocada por um espírito, também pode ser provocada por um homem, desde que ele esteja no estado de emancipação da alma, e isso também será classificado como fenômeno mediúnico. Reparem vocês a importância daquele slide que vimos lá no começo, que mostrava a continuidade entre a emancipação da alma e o fenômeno mediúnico, como tudo se liga, na verdade, como encadeamento de processos. Então é possível que eu esteja encarnado e vá me comunicar mediunicamente com um médium que esteja em outra cidade, em outro país, em outro continente, no meio do oceano e por aí vai. Eu sou capaz de produzir isso.
Algumas condições precisam ser atendidas, claro. E a primeira delas é que eu esteja no estado de emancipação da alma. Eu esteja desdobrado parcialmente do corpo biológico e então estarei livre para poder realizar essa comunicação. Reparem que aqui nós temos dois figurantes e os dois são encarnados. E ainda assim o fenômeno mediúnico. Um figurante é um médium que está encarnado, o outro encarnado, mas no estado de emancipação da alma. Esse tipo de fenômeno é razoavelmente comum quando os indivíduos estão na iminência de morte e vão se apresentar para algumas pessoas queridas. Vocês devem ter vários relatos disso. O indivíduo aparece pouco antes de morrer ou na hora da morte para aqueles que lhes são queridos, amigos, familiares, pessoas que tenham algo de especial para ele, ele vai lá e aparece. É um fenômeno mediúnico, muito bem caracterizado. Ele se emancipa, né, e vai se apresentar, dar algum recado, marcar sua presença para aqueles a quem ele ama. E, finalmente, devemos pensar nos fenômenos não mediúnicos. Tudo aquilo que somos capazes de produzir mediunicamente, também somos capazes de produzir através dos nossos próprios poderes psíquicos, sem a necessidade de um outro figurante. Então eu coloquei aqui um esquema que representa basicamente essa situação. Você tem um indivíduo encarnado que, com relativa emancipação da alma, ele é capaz de produzir certos fenômenos, atuando sobre a matéria, por exemplo. Não somente. O indivíduo vai ser capaz de mexer nos objetos, de provocar uma série de fenômenos que não são provocados pelos espíritos. Reparem que a grande diferença nos fenômenos não mediúnicos para os mediúnicos é o número de figurantes. Aqui nós temos apenas um figurante, que é o encarnado, e ele é o agente daquele fenômeno atuando sobre a matéria. Mas aqui a gente pode listar outros exemplos também que se encaixam nessa definição, como a transmissão de pensamento, como a percepção dos pensamentos e por aí vai. Fenômenos que são estudados hoje dentro de uma área chamada de parapsicologia. Aqui é interessante até a gente colocar uma comparação de que para a parapsicologia há uma tentativa de se explicar todos os fenômenos psíquicos sem apelar à existência dos espíritos, ou seja, é uma concepção que nega a existência dos espíritos e, por isso mesmo, a existência de qualquer fenômeno mediúnico. Para nós espíritas, no entanto, um confirma o outro. Os fenômenos produzidos pela própria pessoa, pelo próprio encarnado ou os anímicos, são o primeiro movimento que, se for a fundo, vai chegar nos fenômenos mediúnicos. Então, na verdade, é uma linha contínua para nós espíritas. E, finalmente, então, chegamos ao nosso quadro resumo para tratar da mediunidade segundo Allan Kardec. E entendemos lá no princípio que essa palavra mediunidade pode ser usada no sentido generalizado. Todos somos médiuns, porque todos temos a sensibilidade para perceber a atuação dos espíritos sobre nós, principalmente através dos pensamentos, mas isso é muito discreto. Existe a mediunidade no sentido ostensivo, os indivíduos onde o efeito é patente. São esses que nós estamos usando aqui na classificação. Esse quadro apresenta um bloco superior e um inferior. No bloco inferior está o fenômeno não mediúnico e no superior, fenômeno mediúnico. Qual é a diferença didática entre eles? O número de figurantes que participam. Fenômeno não mediúnico tem apenas um figurante. Esse sensitivo é o termo genérico para a pessoa que tem essa faculdade das percepções extrasensoriais, percepções que não são os 5 sentidos ordinários do corpo. Esse sensitivo não é médium. Ele, não vai desempenhar papel de médium nesse fenômeno. Quando falamos do fenômeno mediúnico, são 3 ou 2 figurantes. O caso clássico dos 3 figurantes. Tem o espírito, que é o agente daquele fenômeno, ou um homem, desde que ele esteja emancipado naquele momento. Tem o sensitivo médium e tem um terceiro homem, né? Tem um terceiro elemento, que é um homem, um outro encarnado, que vai receber aquelas informações. O sensitivo, nesse caso, vai desempenhar um papel de intermediário, e ele é médium. E quando houver 2 figurantes, o fenômeno está sendo produzido por um espírito ou um homem desdobrado, o sensitivo é médium, guarda
as impressões com ele, ele não desempenha um papel de intermediário, mas mesmo assim ele é considerado médium. Esse é o resumo da aula que vimos hoje. Nós então vemos na sequência. Forte abraço, fiquem com Deus.